Você sabia que o problema não está em você não saber equilibrar trabalho e vida pessoal, mas o problema está em você não saber gerenciar as suas emoções. O que você faz, o que você pensa, o que você sente quando você está num momento de pressão, de estresse, ou quando você tem que tomar uma decisão? Que sentimentos estão por trás disso? E como é que você age a partir dessas emoções? O que você faz quando você está com medo? Então preste atenção, porque são as emoções, os sentimentos, é que vão determinar como você vai agir, que atitudes você vai tomar. 78% das mulheres hoje que tem dupla jornada de trabalho, ou seja, o trabalho não termina quando acaba, porque elas vão para uma segunda ou terceira jornada, que é muitas vezes a casa, a família, os filhos, a faculdade. Essas mulheres estão num nível de nervosismo e estresse muito grande. Metade dessas mulheres, ou a grande maioria, elas assumem sozinhas a responsabilidade por cuidar da casa e dos filhos, mesmo tendo seu parceiro ou parceira. E dessas mulheres aí, muitas são a total responsável pela parte financeira da casa, ou seja, elas são a total provedora dessa família. Então veja o nível de pressão, veja o nível de estresse que essas mulheres estão passando. E hoje também, uma grande maioria também das mulheres, elas estão fazendo o quê? Elas estão adiando a decisão da maternidade por conta que elas precisam primeiro investir na carreira, ter uma segurança financeira para aí sim poder tomar a decisão pela maternidade. E o que está acontecendo? As mulheres estão aí congelando seus óvulos para poder ter a livre escolha de poder adiar essa decisão por uma questão, né, de priorizar a sua vida pessoal e priorizar também as oportunidades que ela tem, porque à medida em que ela opta pela maternidade, ela vai diminuir o ritmo aí, né, do seu trabalho ou da sua carreira pelo mínimo de 2 anos. Então é muita pressão que a mulher passa, não só uma pressão interna, mas uma pressão da sociedade, a pressão financeira e tudo mais, e que ela não está sabendo lidar com essas emoções. Então essas mulheres chegam até mim com muitas queixas do tipo, não estou dando conta. Que emoção, que sentimento está aí por trás? O medo de fracassar, né? O medo de não dar conta, é o medo de fracassar. Outras estão dizendo, não sou feliz. O que está por trás? Uma insatisfação muito grande, uma falta de propósito, né? E perdeu o sentido, ou até pela falta de reconhecimento, não estão sendo felizes. Me sinto uma impostora. Que emoção está por trás? Que sentimentos estão por trás? Uma autocobrança muito grande, um perfeccionismo muito grande, né? E quando ela fala, me sinto pequena diante de outras mulheres importantes, o que está por trás daí? A comparação, né? Essas coisas que passam na internet, porque parece que todo mundo é feliz, menos ela. Então ela fica numa autocobrança muito grande, mas a gente sabe que a internet é apenas uma parte ali, que a pessoa está postando, não é a vida dela toda, né? Então ela sente falta do apoio, ela sente insegurança por falta de apoio. Então essas emoções ela precisa identificar.
Porque se você não identifica a causa, o pensamento, as emoções, os sentimentos que está por trás das suas atitudes, você vai continuar seguindo o mesmo padrão. Então, não adianta o que aí a gente encontra na internet, os 5 passos para você administrar o tempo, os 6 passos para você gerenciar suas tarefas. Gente, isso não resolve. Eu também coloco isso na internet, mas se você não identificar a causa do que leva você a ter esse tipo de comportamento, isso é mais uma cobrança, porque parece que todo mundo tem uma vida perfeita, segue os passos, está tudo bem, tudo ok, e não está. Você precisa identificar a causa, e a causa são aqueles pensamentos, aquelas emoções. Estou sozinha, insegura, não dou conta, me cobro, não sou boa o suficiente. É um sentimento de culpa muito grande. Por quê? Porque não está dando conta do recado. Então é preciso trabalhar a causa. Eu sempre digo, o sintoma, ele está mostrando que algo não está bem. Então você tem que olhar aquilo que está gerando, né, aquele sentimento, aquele sintoma. Porque se você não resolver isso, o que vai acontecer? Vai vir o estresse crônico, que pode aí terminar num burnout, síndrome do pânico, depressão, né, ansiedade generalizada, doenças autoimunes, e aí vai. Esse é o resultado se você não cuidar, né, da causa. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu já vivi isso também. Quando eu me formei lá em 83, eu sofri uma forte pressão porque o meu sonho era ter o meu consultório. Esse lugar aqui que eu estou, né? Quer dizer, já passei por vários, mas é aqui onde eu estou hoje. Mas eu fui muito criticada porque eu escolhi seguir o meu sonho, seguir uma carreira autônoma. Porque o que eu ouvia? Eu ouvia assim, vai fazer concurso, vai trabalhar numa empresa, você vai ter 13º, você vai ter férias. Mas eu resolvi desafiar o sistema e bati pé, não, eu vou querer. Isso gerou, no fundo, depois que eu fui trabalhar, uma culpa muito grande, né? Porque eu não tinha férias, eu batalhava, tinha que investir na minha carreira. Depois veio uma outra fase difícil também, que foi quando eu tive meus filhos. E eu tinha que sair já com o meu consultório já estabilizado, mas eu saía 10h30 da noite, ia para casa correndo, com aquele sentimento do quê? Não sou uma boa mãe. Quantas mulheres já chegaram em casa às 6 horas, aquelas que talvez fizeram concurso público, enfim, estão chegando 6 horas em casa, e eu ainda estou aqui trabalhando, né? E meus filhos vão jantar 10h30 da noite. Aquilo me gerava uma angústia muito grande, uma culpa muito grande, e que eu só resolvi depois que eu fui trabalhar essa questão da causa. E pude ressignificar as crenças que estavam por trás. E ressignificar aquela culpa. Será que eu não sou uma boa mãe? Né? Eu realmente não sou uma boa mãe? Não, isso não foi verdade, isso não é verdadeiro. Porque assim, se eu não tive tempo de chegar à noite em casa para dar a janta, compartilhar com eles a lição de casa, eu ensinei meus filhos a serem responsáveis. Eles tinham que ser responsáveis em fazer a lição de casa. Eu tinha tempo de ir nas reuniões também. Então, os valores que eu passei para eles de responsabilidade, de um ajudar nas tarefas de casa, isso também fez com que hoje eles sejam a pessoa que eles são. Muito mais responsáveis, muito mais independentes, sabem fazer sua própria comida, souberam logo cedo pegar ônibus e se virar. Então eu formei pessoas
Eu formei pessoas capazes de sobreviverem sozinhas. E isso, para mim, é ser uma boa mãe. Não é os parâmetros que a sociedade coloca do que é ser uma boa mãe. Então entenda que essas pressões que a gente vive no dia a dia faz com que a gente se diminua, com que a gente se compare, com que a gente se ache uma impostora. E isso não é verdade. Nós estamos aí numa geração de mulheres incríveis, mas também não somos perfeitas, não somos heroínas. Nós somos de carne e osso e temos sentimentos, então a gente também precisa se autocuidar, se dar aí espaço para a gente poder também ter a nossa felicidade, o nosso propósito. E foi por isso que eu criei, lá em 2014, 2015, o trabalho com mulheres empreendedoras, para ajudar essas mulheres a gerenciar suas emoções, para não entrar nesse ciclo de autocobrança que faz com que elas adoeçam. E a partir desse trabalho, criei meu grupo de WhatsApp, Mulheres Empreendedoras SA, e depois da pandemia, vendo o reflexo da saúde mental das mulheres, que piorou com a pandemia, porque elas tiveram que levar toda essa carga de responsabilidade para dentro de um ambiente onde não era só a tripla jornada, mas tinham que ser professoras, psicólogas e tudo mais. Eu criei o grupo do WhatsApp Saudavelmente Mulher, onde eu trabalho e cuido da saúde mental das mulheres, onde eu coloco artigos, onde eu faço pesquisa com elas do que elas estão precisando conversar, e uma vez por semana eu abro o grupo para que elas possam fazer perguntas para mim. Então é um trabalho de formiguinha que eu venho aqui, né, no Instagram, no WhatsApp, no meu trabalho no consultório, ajudando essas mulheres a terem mais equilíbrio emocional, onde elas saibam gerenciar as suas emoções, onde elas sintam apoio, e não querer entrar numa linha de ser super mulheres. Isso não existe. Nós precisamos fortalecer as emoções das mulheres, porque somos nós que também vamos fortalecer as emoções das crianças, de todo o pessoal que a gente se relaciona. Então, se você quer ajuda, busque ajuda. Você não dá conta sozinha, é preciso. Então, venha para o meu grupo, conheça o meu trabalho, me siga nas redes sociais. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe com ele, me ajude a ajudar outras mulheres, outros homens, outras crianças que precisam equilibrar a sua saúde mental, para que a gente tenha uma sociedade mais fortalecida, que a gente não veja aí, como a gente tem visto, tantas pessoas sofrendo pela saúde mental. Então, vem comigo, me ajude a ajudar. Juntas, nós somos mais fortes.